Gente, bom dia, tudo bem? Tô sabendo que muita gente tá com saudade de mim, mas vocês não vão lá no canal, vocês não assistem aos vídeos. Tudo bem até aí, porque eu não quero que ninguém vá lá ao canal só pra bater uma curtidinha, colocar um comentáriozinho e diminuir minha retenção de público, jamais. Não é assim que eu faço meus vídeos, não é essa a importância que tem pra mim. A minha importância é alcançar as pessoas que procuram mesmo pelo meu trabalho diário e que eu trouxe para o YouTube, que é as previsões, que é como aprender a se interpretar diante de várias formas que temos aí, estudos milenares, que é a numerologia, que é a quiromancia, a leitura de cartas, enfim. Eu não tô nessa troca de amigos, eu nunca gostei disso, nunca gostei de comentário vazio, nunca gostei de curtidinha e descurtidinha boba. Não sou fã disso. Eu não sou. Eu tô numa paz e tenho ido a algumas lives, porque eu tenho saudade das pessoas. E não fico falando muito nas lives, porque aí começa aquela coisa de boa noite pra você, fui lá. Acho isso um absurdo. Se pra alguém isso funcionou, por favor, me digam, porque eu não vi isso funcionar. Eu acho que a gente tem que fazer vídeo pro YouTube direcionado a um público que precisa daquilo, que vai pesquisar, que vai procurar e que vai gostar. O que eu venho falar para vocês hoje é sobre uma situação, assim, essa questão que eu encontrei aqui e que é muito mais forte do que essa bobeira de troca de inscrito, troca de amigos, e que o YouTube tem que combater mesmo. Eu quero falar da força da amizade mesmo no momento de socorro. E, claro, né, desabafar um pouco, porque foi uma das coisas também que o YouTube me ajudou muito, vocês aí, e em que a gente encontra nas nossas histórias experiências muito parecidas e nos ajudamos, né, um ajuda o outro. Em especial, gostaria de agradecer muito a Rosana Rocha. Eu gostaria de agradecer a algumas outras pessoas, mas às vezes você fala no WhatsApp com algumas pessoas, você vê que elas ouvem o áudio, mas não escutam nada. E diferente disso, a Rosana Rocha, ela escuta o coração da gente, é uma pessoa realmente maravilhosa. Mas vamos lá. Vocês já sabem que eu tô me reerguendo aí numa fase que ainda não tá simples, não tá fácil, mas muito melhor do que quando eu tava doente, quando eu já tava na iminência aí de uma morte até, medo de deixar meu filho, enfim. E hoje eu tenho outras questões materiais que não são pouco importantes também, né? Então, lembrei de um episódio, porque moro num condomínio com meu filho aqui. Por incrível que pareça, famílias, né? Numa capital que se diz bastante conservadora e família, e isso traz alegrias e tristezas. E aí, já tô muito acostumada a rever pessoas que eu conheço há mais de 10 anos e que se fazem de surdo-mudas com nossa situação e que não mostram nenhum tipo de solidariedade, sem problemas. Tenho enfrentado isso muito bem. Agora, ontem, depois de não convidarem meu filho para uma festa de aniversário, e que, infelizmente, isso daí foi promovido por adultos, não pela própria criança, eu venho aqui colocar esse vídeo porque eu tenho registrado essas coisas e só tem me ajudado. Não tem pra quem falar, não é? Eu vou falar para um psicólogo? Não dá, o SUS nunca libera um psicólogo pra gente. Eu vou falar para um parente que tá torcendo também contra? Não vai dar. Então vamos falar entre a gente e aí a gente encontra aí experiências próximas. Na terça-feira eu participei de uma audiência na qual eu tento de todo jeito, pagar as dívidas da casa aqui. Isso mexeu demais comigo, porque o olerite que eu apresentei lá, tenho ido trabalhar todos os dias, tento fazer as coisas certinho, estudo o dia inteiro. O dia inteiro não dá mais, eu estudo de madrugada até mais ou menos próximo a pegar o ônibus para ir para o serviço. E às vezes, claro, é muito difícil continuar assim, porque você fala para onde isso tudo está indo, se eu estou indo para um serviço em que é para ganhar um salário mínimo, trabalhar horas a fio lá, ouvir um monte de coisa desnecessária, enquanto você tem experiência para um monte de coisa, e você distribui currículo, e você procura uma saída e não encontra. E aí não estou conseguindo pagar essas dívidas. Para mim é uma coisa surreal
muito surreal, porque aqui moram meus parentes, aqui tem pessoas, como eu já falei para vocês, que eu já empreguei, aqui tem conhecidos, nossa, mas eu conheço muita gente aqui, e continuamos nessa ilha, eu e meu filho. Eu digo isso porque afeta ele também, tá mexendo no nosso abrigo, tudo bem. E eu comentei na audiência que eu gostaria de apresentar a proposta que foi humilhante lá. Eles pegaram meu olerite e se voltaram até contra mim com o olerite, como ela não tem poder de pagamento. Foi muito humilhante, foi muito desolador. E eu falei para eles, eu falei, bom, porque a pessoa que se diz Deus hoje, que chegou nesse condomínio contando moedinha que eu recebi tão bem, eu digo Deus porque se acha inatingível, né? Tá hoje num patamar, lutou para isso. É um casal que são muito bom pai e mãe, eu admiro eles nesse ponto, mas como seres humanos, é muito impressionante a pedra que tá lá. Foi a pessoa que mais bateu contra a proposta que eu tinha, que realmente é ridícula. Mas ou a gente dá a mão pro outro para que ele comece a nos pagar, ou não acontece, porque ninguém me faz propósito de me pagar o que me deve. Eu levei lá, e aí usaram o olerite contra, que eu achei que me favorecia, foi muito contra o que eu pensei. E a proposta, eles riram muito, falaram que levaram para a Assembleia, todo mundo riu, e eu falei, então tá na hora de eu participar da Assembleia, e pedir essa ajuda para os condôminos. E por causa dessa frase que falei, meu filho deixou de participar de uma festa de aniversário esse final de semana. Ficou muito... Eu vi que mexeu muito com ele. Ele tem sido muito forte. Ele tem encarado veículos que saem e entram do condomínio de pessoas que nos conhecem, enquanto a gente está com sacolas de mercado, debaixo de chuva, debaixo de sol, e ele continua sendo super educado com todo mundo. Ele tem encarado brincadeiras de todo tipo, sem graça, quando ele vai se divertir um pouco, em que joga na cara que a gente deve, que a mãe dele é doente, que graças a Deus não estou mais. E a gente tem enfrentado isso com muita, mas muita dificuldade. E aí eu lembrei de um episódio, porque eu tinha muito medo de voltar para essa capital, porque eu conheço bem ela. Eu conheço bem tudo isso que eu tô falando para vocês, que é surreal. Acontece em qualquer lugar do país, mas aqui muito mais. Eles não sabem ainda que é uma capital. Aqui nós temos muitas mulheres, né? Tem inclusive um grupo de vinho. Já me convidaram algumas vezes para participar. Eu, na época, estava muito doente, não poderia. E depois, quando poderia, não tenho, vamos lá, né, condições financeiras de poder participar disso, mas adoraria participar. Embora tenha sabido ano passado que um dos comentários frequentes lá é sobre nossa situação financeira. Eu acho engraçado isso daí, chamar a atenção de um grupo de mulheres, que eu não estou falando de pessoas muito jovens, sem experiência, que inclusive nem são tanto de fazer isso, é mais gente mais madura mesmo. Não estou falando de idosos que não tem o que fazer, porque vamos combinar que tem umas idosas que não tem o que fazer, nunca pegou um ônibus, nunca precisou se preocupar com contas, e aí fala da vida dos outros. Estou falando de mulheres que trabalham, que têm família, e que sabem de um monte de coisa e não estendem a mão. E até aí tudo bem, cada um tem seu direito de escolha, mas que ficam falando da vida dos outros. Tanto que eu falo para vocês, várias vezes que ele foi brincar, ele muitas vezes escondeu de mim, e em algumas vezes foi mais forte, ele entrou contando isso para mim. Falar que a gente deve, que você é doente, enfim. Então eu não vou subir hoje, depois passa, graças a Deus é criança, mas mexe muito. E eu lembrei de um episódio que ilustra bem o que está acontecendo. Então, por isso que eu falo, gente, que coisa, não é fácil pra gente, não. 2009, em 2009, às 3 horas da manhã, mais ou menos, 2 às 3, isso durou algum tempo, começaram uns berros em uma casa próxima minha aqui, berros, gritaria de uma moça. Eu acordo de madrugada, vocês sabem disso, eu já estava acordada assistindo TV e eu escutei aquilo. E da janela da sala, que aqui a gente não tem portão, eu comecei a ver um monte de janelas acenderem, ou seja, as pessoas estavam ouvindo aquilo também. Foi muito assustador. Batidas, gritaria, ameaças. Eu ouvia só de uma mulher. E fiquei um pouco tensa sobre o que estava acontecendo. Vi que muitas pessoas acenderam a luz das suas janelas, então eu falei, alguém vai tomar uma providência. Porém, 1 ou 2 horas depois, ninguém tomou providência alguma
Eu hoje, como vocês bem sabem, eu não me surpreendo, mas eu fui até lá para ver se tinha alguém, se precisava de ajuda. E aí eu me encontrei com uma moça bem jovem, que estava toda machucada, estava em cima de um carro de luxo, uma Range Rover, né? A porta da sala estava toda cravejada de faca. E falei bem baixinho para ela vir aqui para casa. E trouxe ela aqui para casa. Ela estava muito atordoada, a maquiagem dela estava toda derretida. Eu só lembro do sobrenome dela e lembro do episódio que ela vivenciou naquela noite. E pedi para ela tomar um chá, se acalmar. Ela era estudante de direito. Depois eu abri a porta do quarto do meu filho, porque ele dormia comigo e com o pai dele. Muitas vezes ele não estava lá. Eu coloquei ela para dormir no quarto dele. Falei para ela acalmar. Fechei a porta e assim foi amanhecendo o dia. Mais tarde, um pouquinho, ela acordou. Já estava muito diferente, parecia estar melhor. Queria ir embora. E eu fiz um café da manhã para ela. E, gente, aqui no condomínio não entra ninguém sem autorização, mas por incrível que pareça, uma viatura parou na frente da minha casa. Isso não era nem 6 horas da manhã. E pensei eu que era para socorrer alguém. Então eu falei com ela, tem uma viatura aqui. Ela se assustou muito, ela era estudante de direito, aí ela falou algumas vezes, eu falei, se acalma, às vezes vieram para te ajudar. Mas eu não falei que ela estava aqui. Eles apertaram a caminho da minha casa. Eu não lembro se apertaram ou se eu abri a porta antes. Eu abri a porta, tava com a roupa de dormir ainda. E fui ouvir o que eles tinham para falar, que achei que eles iam falar, olha, a gente recebeu uma denúncia, parece que alguém pode estar machucado. Não, pra vocês entenderem como as coisas funcionam aqui. Eu tô falando de uma jovem estudante de direito que se descontrolou por causa de uma situação que nem eu toleraria. Esses policiais chegaram à minha porta e perguntaram se alguém tinha invadido a minha casa, e eu falei que não. E aí eles falaram, na casa ao lado aqui estava vazio na época, eles falaram assim, não, é porque parece que ela invadiu ou a sua casa ou então foi a casa ao lado. E a gente tem que levar ela presa. Eu falei, é uma mulher? Vocês têm conhecimento que é uma mulher? Sim. E é isso que eu tô querendo dizer para vocês, como funcionam as coisas. Ninguém socorreu, todas as janelas, muitas janelas acenderam. Eu tô falando, inclusive, de um condomínio com mulheres em todas as casas. Vou cobrar essa representação primeiro. Além da moça ter passado uma noite de terrores e ter também feito algumas coisas de terrores lá, mas como eu falei, nem eu toleraria o que ela passou, ela seria presa com um monte de... Ela não entrou aqui invadindo, ela foi autorizada, ela foi depois posta para fora da casa. E ela sairia queimadíssima, não só no condomínio, tá, gente? Porque aqui a coisa corre, é uma capital pequena ainda. Ela ia ficar queimada por muito tempo. Ela seria presa, enfim, até ela responder por tanta coisa. Bom, eu usei um pouquinho, vocês sabem que eu falo bem, que eu tenho um pouquinho de conhecimento, usei o conhecimento que eu tinha. Não informei que ela estava aqui, fechei a porta e vim tomar café. E falei para ela aguardar mais um pouco, porque ela já estava bem, ela já estava lúcida. E assim que amanheceu mais o dia... Ela foi e pegou o carro dela que estava numa garagem vazia, e isso é um outro capítulo que depois eu quero falar para vocês. Foi embora, nunca mais a vi, nunca mais a vi. Vamos resumir o que eu e meu filho tem vivido aqui, eu com conhecimento de causa, que eu sei como são as coisas. E o meu filho, que está aí aprendendo a lidar com a sociedade em si, tá de parabéns, mas eu não digo para vocês que eu não me preocupo com isso. Meados da tarde, estava eu e na época, meu marido sentados no sofá da sala assistindo TV. Tem uma árvore linda ali para a direita, perto de umas outras casas. E muitas mulheres se reuniam ali, ficavam batendo papo, e vocês vão entender o porquê. Muitas vezes eu passava até cumprimentar, mas nunca sentei com elas. Eu estava até muito à vontade, meu marido na época estava sem camisa, assistindo TV, a gente estava espalhado no sofá. Aqui não tem portão e minha porta sempre foi de ficar aberta, vocês já sabem disso também em algumas lives anteriores que eu falei, e que eu passei a fechar, não tem condições de eu ter a porta aberta aqui neste momento. Eu adoraria ter a porta aberta de novo, porque eu gosto disso, mas não dá. E aí, gente, pra vocês entenderem o que eu tô vivendo, meu filho. Só que eu tô vivendo acreditando
todas as linhas espirituais que eu tenho clamado, sabendo quem são. Eu vou excluir só duas famílias aqui. Um é um casal muito jovem que mora ao lado aqui e que também tem passado por outras situações, e também estão com bebê nascendo, bebês mesmo, e que são novos aqui, né, em comparação a outros moradores. E o outro é um casal de cariocas que tem um casalzinho de filhos também, muita gente boa, pelo menos nunca vi eles participar desse tipo de coisa, né, e que na época não moravam aqui. Porém, temos muitos moradores ainda desta época, pois como falei para vocês, uma noite de terrores, alguém gritando, inclusive socorro, ninguém pediu socorro a essa pessoa, eu socorri, fiquei na minha, ela foi embora. Tamo lá sentados, assistindo TV, vem duas vizinhas, 3, 4 horas da tarde, tava um calor de lascar, e Lai, vem aqui, ô Lai, você pode vir um pouco aqui? E aí eu fui até a porta, como eu falei, tava muito à vontade, falei, oi meninas, pode falar. Você não quer sentar ali na árvore com a gente? Na árvore dos infernos, só se for isso, das línguas do diabo. Se é que eu posso ofender o diabo desse jeito, né? E eu falei, não, eu tô assistindo TV. Mas eu já sabia o que elas iam falar. E aí elas falaram assim, não, deixa eu te falar. Então eu tenho uma vizinha aqui que mora ainda há muito tempo, os filhos são muito educados, deve ser uma ótima mãe, mas eu tô falando como ser humano, como mulher, tá? E a outra, que é uma ótima dançarina, não mora mais aqui, não sei se ela vendeu a casa ou continua alugando, não está morando aqui. Tinha 2 filhas, 2 meninas. E aí eu falo isso porque eu estava falando de uma menina que eu socorri, uma moça com menos de 24 anos. E aí elas queriam saber se eu realmente trouxe a moça que estava lá, a 2 casas da minha, para minha casa. Ou seja, eles também viram isso. É isso que eu acho muito assustador. E ninguém procurou socorrer ninguém. E eu fiquei olhando, porque também eu tenho, né, dá aquele prazer da gente deixar a pessoa curiosa, e falei, não tô sabendo. Aconteceu alguma coisa? Elas falaram, meu Deus, você não viu a gritaria? Você não viu o que aconteceu a noite inteira? E eu tô assim, sério? Não, eu dormi a noite inteira. Elas sabiam que eu tinha trazido alguém pra cá. Eu fico pensando, quem chamou a viatura? Eu fico pensando, e se tem alguém morto lá? Como eu falei, a pessoa tem a opção de não ajudar. Às vezes por medo, enfim, por indiferença. Mas a pessoa também tem a opção de deixar o outro em paz. E aí elas falaram, mas você não sabe o nome dela? Você não sabe quem ela é? E ela é filha de alguém muito conhecido aqui. E eu falei, não tô nem sabendo o que vocês estão falando. Aconteceu isso mesmo? E tive este prazer de deixar essas fofoqueiras sem saber. Só que na hora que eu voltei pra sala, na época o meu marido, hoje meu ex-marido, olhou e falou, você socorreu a moça? Era uma moça? Porque ele acordou com alguns gritos, mas nem identificou. Às vezes você não identifica se é no condomínio ou não. E ele sempre dormiu muito bem, graças a Deus, né? Aí eu falei, bom, na hora que eu falei, bom, eu falei, caramba, ele vai ficar muito chateado porque eu não o comuniquei em momento nenhum, eu não ia falar. E eu falei, contei a história, falei, era uma moça de estudante de direito, uma moça muito bonita, uma moça que estava muito atordoada porque teve uma noite terrível. Ela realmente ia acontecer um crime lá, porque ela cravejou a porta com a faca, eu acho que foi ela, arrebentou as pulseiras, estava muito machucada, arrebentou o carro. Desculpa, mas ele merecia pelo que ele fez. Merecia, porque ela não conseguiu matar ele. E ela queria entrar dentro da casa e eles tinham uma arma lá, foi o que ela me informou. Ou seja, a gente podia ter uma tragédia e o povo estava brincando de fofoca debaixo da árvore. E aí, graças a Deus, meu marido na época falou assim, meus parabéns. Porque ele conhece bem também essas questões aqui nessa capital que pensa que é o interior. Então, gente, infelizmente o meu filho deixou, eu tô só ilustrando uma das situações, hein, gente? Tenho mais de 10 anos aqui. Infelizmente o meu filho ontem deixou de participar da festa de um amigo. Eu sei que não foi o amigo dele que fez isso. Porque na audiência, uma coisa que não tinha nada a ver com ele, eu comentei que participaria da assembleia para apresentar a minha proposta. E não sei se vou fazer isso. Porque infelizmente você tem que ter poder. Você tem que ter poder. Não adianta você ter só honestidade de querer pagar, porque seria bom para mim também começar a pagar. Eu queria ter essa dignidade, começar a pagar uma das dívidas.
sabe? Parar, acessar essas histórias que, apesar do meu filho saber lidar muito com isso e eu muitas vezes também estar envergonhada de não pagar, cessar com essas histórias, mas infelizmente eles prepararam de um jeito que eles colocaram mais contas lá. Isso mexeu muito com a minha cabeça. Eu preciso ganhar mais, sabe? E não vai bastar estudar para seleção, não vai bastar estudar para concurso, não vai adiantar só, sabe? Fazer o que é certo e acreditar. É um milagre que a gente precisa, porque é muito injusto. Ontem é muito difícil ele falar, não me chamaram. Eu vi ele muito triste, acompanhando pela janela, ele subia e descia, ele descia aqui, colocava uns vídeos no YouTube, que graças a Deus a gente tem o YouTube, porque TV não ajuda em nada. E eu vi que o amigo dele ficou sem graça. E começou agora uma coisa assim, eles devem estar me esperando para a Assembleia na terça, mas eu não consegui falar com todas as pessoas. Entre estas pessoas, eu, graças a Deus, recebi o apoio de uma vizinha que me conhece há muitos anos e que não faz parte desse grupo. Ao contrário, tem não só muito o que fazer, como tem um coração maravilhoso, que é a Maristela. Ela me interfonou às 10 horas da noite, depois de eu ter parado na casa dela, assim que eu saí da audiência, para explicar sobre a minha proposta. Boba, idiota, mas que é uma proposta, e que esperei uma contraproposta. E às 10 horas da noite, depois dela ter vindo da casa da mãe que tá com Alzheimer, ela falou, a gente vai dar apoio incondicional a você, mas eu tenho que preparar melhor isso para apresentar numa outra assembleia. Enquanto isso, tá correndo o prazo para minha casa. Tá correndo o prazo para minha casa. Eu falei até lá para eles não me dão chance nem de... Porque assim, a intenção não era ter vindo morar aqui com meu filho. Aqui também era uma fonte de renda pra gente. Mas é uma forma assim de nos encurralar mesmo. Além das circunstâncias que não consigo um trabalho melhor, não consigo um serviço. Não é a questão de, eu preciso... Como um ser aí, que eu considerava uma pessoa assim, que sabe de algumas coisas, um ser aqui do YouTube, fica, tá com carteira assinada, então vai trabalhar, meu amigo, vai trabalhar, que com você eu não quero mais conversar. Não é essa a questão é poder viver com dignidade, né? E a gente tem passado por isso, eu penso que pela frieza do coração de muita gente. Frieza, como eu falo, eu não julgo as pessoas que são novas aqui no condomínio, gente que está passando também por N outras situações, mas as pessoas que estão tendo o poder de decidir entre um sim e um não, como eu falei, uma contraproposta, ou então vamos aceitar essa proposta que ela começa, elas estão decidindo pelo não o tempo todo. E eu falei essa situação para ilustrar o quão humilhante, o quão absurdo, surreal é estarmos num grupo de pessoas, e falo mulheres que tanto se cobram, tem que ser amigas tal, tem família, tem filhos, tem filhas, e que se mostram indiferentes, e muito pior, como eu falei, além de indiferentes, ainda deixando a situação muito mais dolorosa, como essa moça que há 10 anos eu usei para ilustrar aqui para vocês. Eu não compactuo dessas situações, eu não acho isso correto. Se eu não posso ajudar, ou se eu não enxergo, porque às vezes a gente olha, mas não enxerga, o ser humano tá cada vez mais frio, né? Se eu não enxergo que eu posso ser uma peça usada pelo Criador do Universo para ajudar alguém e passo direto, eu também não vou piorar a situação daquela pessoa. E é isso que a gente tem passado, mas eu já sabia que não seria fácil. Porém, eu falo para vocês, o ser humano é uma caixinha de surpresa. E das piores. Embora algumas pessoas se destaquem, como uma vizinha também que vai almoçar comigo, não deu para gente almoçar esse sábado, no próximo a gente vai almoçar, nos conhecemos há muitos anos, ela também é uma pessoa assim, ela apoia mulheres, ela tem um trabalho muito bom também. Esse casal que eu falo para vocês, inclusive quando eu pedi que as mães aqui fossem comprar material escolar comigo,
Considerando que muitas pessoas eles estão passando por situações difíceis, que eu acho muito difícil, mas enfim, ou então que não tinha aquela necessidade, não teve um grupo que falou, nós vamos lá comprar para ajudar ela também. Não teve, porque eu vivo de metas lá, senão eu caio fora. Mas nesse casal, a mãe foi, esse casal de cariocas, que os filhos nunca falaram pro meu filho um absurdo desse, ela foi lá comprar mesmo eu sabendo que o valor estava elevado no lugar que eu tô trabalhando, estava muito alto. Então é uma forma de apoiar uma outra pessoa. Já ofereceram carona pra gente. Como eu falei, nunca aconteceu uma acepção de pessoas com os filhos deles brincando com o meu filho. E que se diferencia de 35 casas, vamos colocar. Como eu falei, tem outros que estão passando por outras situações, bebê nascendo, tal, eu também não desconsidero. Mas que aparecem como anjos neste condomínio que não é de bicho selvagem, não, gente. É de ser humano. E que tá com os olhinhos acompanhando tudo que tá acontecendo aqui. Não falo todos, como eu falei, mas sempre as mesmas pessoas. As mesmas pessoas que ficavam ali debaixo da árvore, adoram se reunir para falar da vida dos outros. Esperando que aquela moça tivesse um final muito péssimo, né, para a reputação dela, para a vida dela, e que infelizmente a tal da reputação aqui ainda é uma coisa que mexe com muita gente, não mexe mais comigo, mas mexe com muita gente. Eu falo que não mexe mais comigo, porque eu sou uma pessoa mais madura, mas ela era uma jovem estudante e que tinha sido extremamente insultada, ofendida, agredida, mas ela ainda ia sair de vilã da história. É isso, quero dizer a vocês que a história que contaram aí, eu fico assim, decepcionada mesmo. Porque como eu agradeço de novo a Rosana, que é uma pessoa que sempre está em contato, e a outras pessoas muito queridas aí, mas a Rosana em especial, essa outra pessoa que sempre conversava comigo, teve a chance de calar a boca. Quando perguntaram o porquê que eu não tenho feito live. Mas não calou a boca e deixou de falar sobre o problema que eu tô tendo com uma webcam que eu comprei e que não tô sabendo configurar, e sobre o celular que vocês estão vendo que eu consigo pelo menos fazer vídeos. Então, cortei. Aqui também a gente precisa ter um trabalho de saber selecionar. Tratar todos bem, mas saber todos bem, mas selecionar quem te ouve e te escuta de verdade, que tá torcendo por você. Tá bem, gente? É um desabafo, é isso daí, a nova vida que eu tô levando, muito melhor do que quando eu tava doente, mas de muita luta diária, como muitos de vocês estão enfrentando. A nós nos resta acreditar no impossível, no milagre e torcer para que essas lutadoras que estão aqui conosco também, esses lutadores, porque tá tudo misturado, tem quem não lute. Hashtag eu que lute e que vençam. Que a gente possa comemorar cada um. Esses que lutam pela saúde como eu lutei, esses que lutam por uma colocação no mercado, não tá parado aí vivendo às custas de ninguém. Esses que lutam por sua família, pelo seu abrigo, pelo pão de cada dia. É isso. Beijo da coruja e tem vídeo essa semana. Para de falar, você tá sumida, vai lá no canal, mas não fica deixando spam, não precisa disso. Vá no canal se for interessante para você o que eu proponho no meu canal. Aliás, ali tem uma proposta, tem um projeto. Não é algo que eu jogo e falo, ai, será que alguém vai ver? Se assistem e gostam, fico muito feliz. E se não assistem, estão no seu direito, tá bom? Beijo, ótimo domingo aí de fevereiro, início de fevereiro de 2020. E vamos que vamos, hashtag eu que lute, nós que lutemos.